Interpretação de Daniel, capítulo 11, versículo 32 ao 35. Antíoco IV Epifânio e o cenário de crise espiritual sob perseguição e aos violadores do concerto, os judeus apostatas. E aos violentos do concerto, ele com lisonjas perverterá. No entanto, o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. No entanto, muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda num tempo determinado. O versículo 32, os violentos ou aqueles que agem perversamente do concerto, ou seja, aliança, refere-se aos judeus apostatas, ou influenciado pelo povo que abandonaram a aliança com Deus, se corrompera com o rei do norte, geralmente identificado como um tipo de anticristo, tipificado historicamente por Epifânio, o anticristo. Aqueles que agem perversamente contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. Refere-se a líderes ou judeus helenistas que buscam conveniência política abandonando as leis de Deus para se aliarem com o poder opressor seleucita. Mas o povo que conhece o seu Deus, não apenas um conhecimento intelectual, mas um relacionamento profundo e fiel. A força deles vem da sua fidelidade. Se fortalecerá, realizará grandes feitos. É a resistência dos macabeus e a outros fiéis que se recusaram a ceder à helenização e à idolatria, agindo com coragem. O versículo 33 descreve o tempo de intensa perseguição, onde os sábios ou os entendidos do povo instruirão a muitos, mas sofrerão martírios pelo fogo, espada, cativeiro e pilhamento por muitos dias. O versículo destaca a persistência na fé e o ensino da verdade mesmo sob forte opressão. A missão dos sábios, aqueles que conhecem a Deus, entendidos, continuam ensinando, instruindo o povo, mesmo em tempos adversos. O sofrimento, eles não serão poupados da perseguição, enfrentando morte por espada, chamas de fogo, prisões e roubos. O contexto do conflito. Esta profecia faz parte de uma visão detalhada sobre o conflito entre os reis do norte e do sul, culminando em resistência contra a Santa Aliança. O versículo 34, a pouca ajuda mencionada refere-se principalmente ao movimento de resistência judaica, conhecido como Chassidim, os fiéis, e posteriormente a revolta liderada pelos macabeus, liderado por Matatias e os seus filhos, incluindo Judas Macabeu. Antíoco IV Epifânio, a profecia descreve a perseguição severa de Antíoco IV, o rei do norte, seleucita, que tentou destruir a religião judaica, profanou o templo e forçou a helenização em 167 a.C. A pouca ajuda dos Hassideus ou Chassidim Macabeus, durante essa perseguição um grupo de judeus leais à lei mosaica começaram a resistir, e a revolta dos Macabeus ofereceu uma resistência armada. Ajuda. O versículo diz, receberão uma pequena ajuda. Por quê? A resistência foi localizada e pequena inicialmente com comparação com o enorme exército seleucita e não libertou os judeus de toda a dominação estrangeira imediatamente. Os falsos apoios. O versículo também menciona que muitos se ajuntarão a eles falsamente, como intriga, bajulações, referindo-se judeus helenizados, que se ajuntarão à revolta por motivo político ou falso, isto é, por poder político dentro do judaísmo, não por lealdade a Deus. No versículo 35, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. O versículo 35 descreve sobre até o fim, em relação à grande tribulação, como
em Daniel 12, versículo 10 e 11. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, posto a abominação da desolação, haverá 1209 dias. Então, foi dada uma pausa no versículo 35 para tratar da purificação do sábio na grande tribulação. Agora no versículo 36 voltará a tratar do Antíoco IV Epifânio.